Ontem me peguei refletindo sobre o quanto é difícil a gente mudar de mentalidade, né? Muitas vezes a gente é chamado por uma mudança, mas a gente não sabe nem como fazer, o que é possível ser feito. Como que é possível enxergar determinada situação de uma outra forma, porque é algo tão diferente do que a gente está acostumado que nos faltam parâmetros, nos faltam referências. E nesse sentido, o quanto é difícil mudar a mentalidade com essa falta de referência que a gente vive hoje em dia. A gente aprendeu a enxergar a vida, a enxergar o mundo, a enxergar nós mesmos de uma forma que ficou tão engessada, ficou tão validada pelo fato de terem tantas pessoas vivendo a vida de uma forma tão parecida. Então a gente olha para o lado e a gente fala, não, o ser humano é exatamente isso, não, viver é assim, a vida é assim, não tem mais o que fazer. Então a gente tomou como certo, como imutável ter uma determinada mentalidade. Ao mesmo tempo que essa mentalidade vem levando a gente para muito sofrimento. Seja um sofrimento a nível coletivo, da nossa forma de viver tão predatória, tão violenta, com tanta desconfiança a respeito dos outros, fazendo com que as nossas relações com os outros se baseiem a partir dessa desconfiança, desse medo, dessa tentativa de dominar, de reprimir, de machucar o outro, desconsiderar o outro. Mas também nessa relação conosco, não nos conhecendo, não nos habitando, sendo reféns dos nossos pensamentos compulsivos, a maior parte das vezes pensamentos negativos e ainda assim compulsivos. Também não conhecendo o que nos motiva, quais são os nossos reais prazeres, quais são as nossas habilidades, quais são as nossas belezas, valorizando isso que faz ser quem somos de verdade, né? Valorizando aquilo que a gente tem de bom, aquilo que a gente tem de belo. E a gente fica distante de viver uma vida buscando fazer essas perguntas, acreditando que as relações elas são valiosas, acreditando que dá pra gente viver relações de forma diferente. Relações com o mundo, relações com as outras pessoas, relações conosco. Quando eu digo relações com o mundo, que a gente pode viver em harmonia, gerando impacto positivo ambientalmente, gerando respeito, dentro do equilíbrio do próprio ecossistema se regenerar. Mas claro que para tudo isso exige uma mudança de mentalidade. Enquanto a gente não muda essa mentalidade, a gente vive as consequências das dores dessa forma de pensar que a gente tem, que acabou ficando muito engessada. Então a gente vive as consequências negativas, ou seja, um chamado para a mudança, mas por falta de referência, a gente não sabe o que a gente pode fazer, nem como pode fazer. E por consequência, a gente não sabe se é possível viver diferente. Então a gente fica num buraco, quase que numa camisa de força. E por isso que eu estou falando que é tão difícil a gente conseguir mudar de mentalidade. Mudar de mentalidade requer, primeiro, um grande impulso para acreditar que sim, é possível e eu estou precisando. Depois a gente precisa um mínimo de conhecimento, porque por mais que todo passo nos leve para um certo desconhecido, ainda assim a gente está enxergando alguma direção, a gente tem algum conhecimento que nos estimula a ter um mínimo de confiança de que tá bom, vou pelo menos tentar. Então ter um mínimo de conhecimento é importante. Mas além do conhecimento, é importante a gente ter um grupo mínimo de pessoas que possam nos dar contorno. Porque esse movimento de mudança, de transição, ele é exigente. Ele requer tempo. E quando a gente não tem esse apoio, a gente se sente sozinho, não pertencente. A gente acredita que não vai dar conta. Porque nesse momento existem
momentos de questionamento das nossas crenças, das nossas verdades, questionamento da nossa autoimagem, questionamento dos nossos erros. E tudo isso aperta a gente, tudo isso exige. E se a gente não tem amigos ou um grupo de pessoas caminhando junto, fica muito difícil, fica muito árido. Se a gente tem esse grupo de pessoas, além delas trazerem essa contenção, elas trazem esse senso de pertencimento, que nos motiva, que nos anima. Elas trazem essa referência de novos passos, porque às vezes a gente está tentando, mas não está conseguindo. E quando a gente vê alguém que está junto com a gente, mais ou menos na mesma fase, fazendo e conseguindo, a gente se inspira, a gente fala, opa, então deixa eu tentar por aqui, dessa forma. Mas para além disso, um grupo de pessoas faz o processo de mudança ser em si algo prazeroso. E assim, por mais que a gente possa ansiar, desejar, sonhar em um lugar a chegar, a verdade é que a gente nunca vai saber se a gente vai conseguir chegar naquele lugar desejado. Mas se o próprio processo é em si algo prazeroso, a gente já sente uma nutrição, já sente um entusiasmo de que faz sentido, vale a pena, é isso, é para cá que eu quero ir. E aí a cada passo que eu vou dando na mudança, nesse processo de mudança, eu vou me inspirando e vou tendo mais força, vou tendo mais lastro interno para continuar nessa movimentação. E aí quando eu olho para trás, depois de um tempo, eu começo a perceber o quanto que eu já mudei, o quanto que eu já tenho um outro approach, uma outra visão a respeito de mim, a respeito de uma mesma situação, mas de outras formas com que eu posso agir, com que eu posso vivenciar aquela relação que antes estava gerando muito sofrimento, tanto para mim, mas para o outro. E que agora, a partir dessas mudanças que eu fui vivenciando em mim, eu já consigo agir diferente, já consigo enxergar aquela situação de um outro lugar. E aí a gente percebe que essa mudança de mentalidade, pelo menos em parte, já foi operada. Mas você entende, consegue ver o quanto que requer tempo, requer prática, requer conhecimento, requer contorno. E por isso tudo que é difícil. É difícil. E ainda mais quando a gente soma que a gente está em um dia a dia tão cheio de demandas, tão sem tempo, sem espaço, sem força, porque estamos esgotados das nossas responsabilidades, esgotados das informações que chegam, esgotados da insegurança. E de novo, sem referência sobre outras formas de viver a vida, outras formas de ser. Então fica muito difícil da gente de verdade mudar. Geralmente a gente muda mesmo, essas mudanças mais profundas, que é o que eu estou chamando de mudança de mentalidade, a gente muda a partir de uma grande dor, de um grande sofrimento. Quando a gente chega num lugar e fala assim, cara, não tem saída. Ou eu tento uma coisa que eu nunca tentei, ou então já não sei mais. Quando a gente acessa esse lugar de profunda dor, mas que ao mesmo tempo nos leva para um lugar de profunda humildade e entender a real necessidade de mudança, aí que a gente começa a se mover para procurar onde a gente ainda não tinha procurado, onde a gente ainda não tinha visto. Mas não necessariamente precisa ser assim. Se a gente começa a ver que acendeu um sinal de alerta, através desse sinal de alerta a gente pode começar a procurar quais são os lugares, quais são as pessoas, quais são os grupos que tem algo que pode me ajudar nesse processo de expandir minha compreensão a respeito de que possibilidades eu tenho. E aí deixar o próprio tempo operar na gente. Operar com a sua sabedoria, com a sua alquimia, que vai ajudando a gente a se questionar, a se reinventar e a partir dessa reinvenção viver, enxergando o mundo e enxergando a nós mesmos a partir de um outro lugar, de uma outra forma. Isso que eu entendo como um processo de mudança de mentalidade. Tão necessário hoje em dia. Tão necessário. A nível individual e a nível coletivo. Para que a gente não só acabe com esse sofrimento tão intensivo, tão agonizante que a gente está vivendo, mas para que a gente possa também se colocar para construir
uma vida com mais valor, com mais beleza, com mais respeito, com mais alegria, com mais criação, e criação que possa ser benéfica para a gente, para os outros, para a Terra, porque sendo benéfica para a Terra, é benéfica para a gente, nós fazemos parte dela. E tudo isso requer uma mudança de olhar, uma mudança de mentalidade.